vai coroar tudo isso com os procedimentos. Ele até modificou a aula. Você vê como é que é dinâmica a coisa. Chegaram já com uma aula, já, no decorrer das aulas, os outros já foi modificando a aula, porque é muito mais interessante mostrar casos, porque a gente já falou a teoria. Ontem, o dia inteiro, hoje, a aula do Pierre, né, já mostrou tudo, então a gente só vai mostrar casos. Então, eu compilei 2 aulas, uma do Congresso Gaúcho, desse ano, e no Congresso Brasileiro da SBRET de 2022. Então, assim, basicamente, a gente vai falar onde é que a gente vai tratar com agulha sem ser cirúrgico. Tem evidências? Então, esse foi do Congresso Gaúcho. Eles perguntaram para mim, tem evidências? 15 mil trabalhos científicos até o momento. E a gente está falando desse, tem evidências. Nosso projeto de pesquisa foi aprovado agora, então... E agora ele já vai ser liberado para as intervenções. Então, a gente vai começar a fazer intervenção, tanto com proloterapia quanto as terapias celulares. O que são os ortobiológicos? Então, já foi falado que são células, substâncias derivadas do corpo humano, utilizadas para diminuir dor, melhorar a função e acelerar a recuperação das lesões ou doenças musculoesqueléticas. Os tipos de ortobiológicos já foi falado, então, o ácido hialurônico, o plasma rico em plaquetas, com todas as suas variações, o aspirado de medula óssea, derivados do tecido adiposo, as células cultivadas, que em breve Santa Maria vai ter célula cultivada, a gente espera que em 5 anos isso aconteça, fatores de crescimento e os scaffolds. Assim, uma imagem visual dos ortobiológicos. E as indicações, então, o Pierre já falou. Então, rapidamente, então, só repetir, então. Onde é que tem os maiores artigos? Nessa ordem. Osteoartrose, lesões de cartilagem, menisco, lesões de tendões, as discopatias, as pseudartroses e osteonecrose. O que isso tem em comum? Dificuldade de circulação local. E é o que a gente vai estimular. Tá? E no músculo, surpreendentemente, vocês viram na aula da Paloma, poxa, o músculo vai ser estimulado. Sim, por que eu não posso melhorar uma coisa que já é bom? Muito mais fácil. Eu jogo uma gordura no músculo, o músculo hipertrofia. Entendeu? Então, assim, não a gordura, né? As células do pericito, enfim. Então, onde é que estão as evidências? Eu só vou mostrar casos com pouca evidência. 3.696 pacientes. Tá bom, né? 42 estudos, tudo revisão sistemática e meta-análise. E isso aqui é uma coisa importante, né? A gente acredita nisso aqui. Não que vá... Claro, a gente não está vendendo um sonho, mas a gente pode sonhar. A gente pode sonhar, não precisa vender, mas a gente pode sonhar e buscar isso aqui. Quem que ia imaginar que a gente ia fazer artroscopia de quadril? Quem que ia imaginar que os tratamentos que existem hoje? Por que a gente não pode imaginar que existe um potencial modificador? É aquilo que a gente falou, frequência, estímulo, que é a aula do Guigo. Repetição, adaptação, progressão. Por que não? Eu vou mostrar para vocês que isso é possível. Então, onde é que é possível? Aqui, ó. Utilização do BMEC na osteoartrose intraarticular e intraóssea. Quando você está falando de cartilagem, você tem que tratar tudo. A articulação é músculo, osso, alinhamento, osso subcondral, membrana sinovial, ligamento, menisco. Quem que é o mais importante para a gente? Alinhamento, ósseo e menisco. O resto é secundário. Se utilizou nesse trabalho e adiou a prótese em até 7 anos. Então é possível. Olha esse caso aqui, ó. Esse caso aqui é do professor do Rio de Janeiro, que eu tive o prazer de ser colega de quarto dele, que em 2008 a gente foi apresentado o curso de PRP para a gente, onde o Runco mostrou 10 casos de ruptura de tendão de Aquiles que ele tratou. E deu certo. A gente ficou assim, hã? Não fica encurtado, não fica fraco. Então, esse trabalho aqui, de Baltimore, ele mostrou que se você melhorar a homeostase articular, você consegue melhorar o osso subcondral. É como se fosse assim, ó. Você tem uma árvore, você tem as folhas, você tem as raízes. Se você quer tratar toda a árvore, como é que você faz? Ou você coloca adubo na terra, ou você faz terapia foliar. E ele se comunica. Vasos comunicantes da árvore. Então, só mostrando ali, então, desculpa. Então, aqui, ó, foram feitas 4 aplicações de PRP com ácido hialurônico em novembro.
deu férias de dezembro, Natal, janeiro mais 4 aplicação, uma lesão que para nós, né, André? Cirúrgico, né? Quem que imaginava, não vou operar esse caso? E conseguiu uma cicatrização. O paciente não tinha menisco, né? O ideal seria até você corrigir o menisco, trazer para frente, cirurgia extremamente difícil, centralização de menisco. Fácil só para o Pierre, né? Esse paciente de 64 anos, sinovite, né? Sinovite inflamatória, edema ósseo, menisco extruso, sobrecarga, lesão do osso subcondral. E existia 2 tratamentos para a gente fazer, cirúrgico ou não cirúrgico. Vamos fazer um tratamento não cirúrgico. 3 aplicações PRP com ácido hialurônico, muleta, foi realizada a ressonância em 6 semanas, já tinha curado o edema ósseo. Então, como é que era feito? Nós tínhamos edema ósseo, nós injetávamos, então, hidroxapatita ou o concentrado de medula óssea. Aí é uma pena que os diretores da Unimed não estão aqui, ou dos convênios, porque o que acontece? A gente pediu para os auditores vir. O que é mais barato? Medula óssea ou 12 mil reais de hidroxapatita? Medula óssea está aqui, ó. Custa quanto? Precisa se tem trabalho mostrando que é o mesmo resultado? Então, outros trabalhos, então, revisão sistemática, 48 estudos, em que o PRP, o BMEC e o ácido hialurônico foram melhores que o corticoide. Outro trabalho, revisão sistemática, mostrando também que o PRP e o BMEC têm melhores resultados do que o ácido hialurônico. Esse consenso já foi mostrado pelo Pierre, então, que é o consenso europeu, que o PRP é uma opção injetável clinicamente superior ao ácido hialurônico, clinicamente superior ao corticoide. Ainda tem muitos trabalhos mostrando que um é melhor, o outro é pior, que o PRP com rico em leucócito, o pobre em leucócito. Então, o que a gente está estratificando? Quando eu quero uma inflamação maior, o rico em leucócito. Quando eu quero uma inflamação menor, o pobre em leucócito, porque eu tenho menos dor. Então, eu posso começar com um rico em leucócito e depois ir para um pobre. Por que eu vou querer... Eu já dou o gatilho, já estou dando um empurrão, e eu tenho outras formas. O estímulo muscular produz GH, o laser estimula. Daqui a pouco a gente até vai falar de ozônio, que os fisioterapeutas, né, falam, a gente não tem tanto armamento para falar de ozônio, mas tem bastante trabalho, então a gente tem que buscar as outras alternativas. Nesse consenso também falou em 2 a 4 injeções para o ciclo do PRP fornecem resultados melhores que uma injeção. Então, quando eu falo para o paciente, o que você quer quando você tem uma artrose do joelho? Você quer só analgesia? Faz uma aplicação e o resto eu consigo tirar a tua dor. Agora, se você quer modificar o meio intraarticular e ter um ganho maior de qualidade articular, homeostase articular, e com isso ganhar mais tempo para colocar prótese, você tem que fazer no mínimo 3 aplicações, que é o que a literatura recomenda. De 3 a 8, né? Agora, por enquanto, a gente tem isso de informação. E 1 a 3 semanas de intervalo, vocês já viram por quê. Porque em 10 dias a plaqueta já estourou todos os fatores de crescimento. Com 2 semanas eu já tenho que dar um outro estímulo de novo. Então, de 2 a 3 semanas, a gente pode dar um novo estímulo, que é aquele sentido de fazer a roda girar. Eu dou um empurrão, mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar lá. Mas com esse empurrão eu cheguei até aqui. Eu preciso de mais um empurrão, para chegar onde eu quero. Então, esse trabalho, que eu digo para o paciente assim, ó, não adianta fazer um tratamento, você não vai chegar a lugar nenhum. É um tratamento conjunto que requer o estímulo biológico, que é bem poderoso. Depois tu vem com um trabalho físico bem feito, um trabalho muscular, uma dieta, e aí tu ganha a sustentação e o tempo. Aí tu ganha longevidade do teu tratamento. Senão tu vai chegar ali na frente e vai ter que fazer outra coisa de novo. Então, mais uma vez, uma revisão sistemática, tá? Que reforça o que a gente está falando, as vantagens biológicas do PRP e BMEC. Eu vou passar rápido isso, porque já foi exaustivamente falado. Estou voltando, perdão. Aqui, então, que o PR falou, então, que esses trabalhos mostram que a associação do ácido hialurônico com PRP
Por que tem melhores resultados? Porque são completamente diferentes duas coisas. Uma coisa te dá uma melhora reológica do líquido sinovial, ele te dá como se fosse um scaffold, ele estrutura a parte intraarticular para que o PRP haja, é como se fosse para criar um meio mais adequado para ele. Então você utiliza o ácido hialurônico nesse sentido e o PRP vem e estimula a membrana sinovial, as células, enfim, faz o trabalho biológico. Mas o outro é o trabalho de viscosuplementação, de aumentar a viscosidade, a parte mecânica. Quando a gente fala em tendinopatia e o ácido hialurônico, quais são os objetivos? Ele tem uma ação anti-inflamatória, aumentar a viabilidade e a proliferação celular, estimular a síntese de colágeno tipo 1 e dar aquele gatilho. Vai, faz você, é você que produz. Eu só estou te empurrando. Então faz o ácido hialurônico para mim, o endógeno. Então no manguito rotador, obviamente quando você tem ruptura parcial, eu vou falar isso para tendão do manguito, mas que nem o Irai falou ontem, estende para todos os tendões, segue mais ou menos a mesma função, sendo que no manguito eu tenho uma dificuldade maior, que é o líquido sinovial. No momento que entra o líquido sinovial na ruptura, a chance de cicatrização quase foi por terra. Então, nós eu apresentei esse trabalho em 2022 e as indicações eram até rupturas parciais, que não eram totais. Aí a gente foi visitar lá o PR, opa, ele está fazendo total? Sim, eu vou mostrar depois porque até onde a gente pode ir. Então, faz o tratamento com fisioterapia, reequilíbrio muscular, fortalecimento da cintura escapular, enfim, os fatores que levaram à lesão. Você tem que entender assim, ó, se você operar um tendão do manguito e não corrigir os fatores que levaram à ruptura do manguito, que é a diferença de força, você faz 99% das coisas do dia a dia para frente. Você não faz nada para trás. E aí você não trabalha, e você esquece a cintura escapular, e sempre ninguém faz exercício do pescoço, da parte dorsal. Então, todo dia você tenta igualar as forças. Você está sempre perdendo. Então, por isso que as lesões são do meio para frente. Você não vê quase lesão posterior do ombro. E aí falhou todo esse tratamento, aí você começa a pensar nas alternativas. Então, aqui, ó, 40% dos pacientes que têm tendinopatia são refratários. Então, é nesses 40% que a gente vai ter que atuar. Ou a gente vai operar, ou a gente vai fazer alguma coisa para ajudar o organismo que ele não está conseguindo sozinho. O obeso e os pacientes que usam o braço acima do nível do ombro têm maior chance de evoluir para as rupturas totais. E o que é as lesões parciais? Lesão parcial articular, então, se é articular eu tenho que colocar no meio articular, obviamente. Se a lesão é bursal, eu tenho que agir no meio bursal. Se é intersticial, eu tenho que colocar no meio da lesão. Mas tem que ter espaço para colocar isso. E, obviamente, que não pode ter fatores mecânicos. Se você tem um osteófito gigante, causando impacto e uma ruptura bursal, você não vai pensar em tratamento biológico. A causa é mecânica. Você tem que tirar o osteófito e aí reequilibrar a musculatura. Então, por que teve tanto interesse nesse estudo? Pela baixa capacidade de autorreparo. 40% é um número considerável. Então, e outra coisa, além disso, as cirurgias do manguito, 30% delas vai romper de novo. A gente operava muito mais que opera agora. Por exemplo, tu pega um tendão ruim e vai costurar esse tendão, ele vai romper de novo. Se você não melhorar a biologia e toda a mecânica, fazer aquele trabalho exaustivo para buscar uma coisa que está viciada, ele vai romper de novo e não adiantou nada que fez. Então, nós ampliamos, para rupturas totais menores que 1 centímetro. Por quê? Deixa eu mostrar lá. Esse aqui, ó, é o footprint, tá? O footprint vai daqui até aqui. É mais ou menos 1 centímetro. É onde o tendão se agarra. Ele não é pontual, ele tem 1 centímetro de excursão. Nesse espaço aqui não tem, o líquido sinovial não entrou ainda. Então aí é tranquilo. Eu vou jogar ali, ele vai ficar naquela região e vai cicatrizar. É que nem o tendão daqueles. Por que tendão daqueles cicatriza? Por que a lesão muscular cicatriza? Está dentro de um estojo. Ele não tem esse líquido
para me atrapalhar. Então a gente ampliou essa indicação até 1 centímetro por causa disso. Mostrar para vocês que eu fiz no meu joelho, faço no meu ombro, né? Faço meus cabelos também, se notar. E esse trabalho foi muito feliz do Renato. O Renato é o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Terapia Regenerativa, e ele fez 24 pacientes, uma lesão de 7, em média 7 milímetros, e ele fez 3 aplicações. Então, novamente, eu fazia só uma. Quando eu apresentei um trabalho em 2011 no Sul Brasileiro, que eu conheci o Pierre, a gente usava uma aplicação. E esse trabalho a gente viu assim, que em 3 anos, 73% dos pacientes não evoluíram para a ruptura. Estavam bem clinicamente. Então ele fez esse trabalho agora mostrando 3 aplicações. E a técnica dele é interessante. Ele faz anestesia local, faz perfurações, fenestra, né, o tendão para que estimula, e joga o PRP na bursa, para que ele vá e nutra o tendão. Então, você pode colocar intralesão se tu tiver espaço para colocar. E bem pouquinho, e aí você melhora todo o resto do entorno dele. Como é que a gente fazia anteriormente? Então, a gente fazia anestesia local, guiado com ultrassom, e aplicava direto na lesão. Hoje, como a gente está fazendo? Como a gente tem ultrassom no consultório, e eu fui obrigado a aprender isso, né? Porque quem fazia para a gente era um colega, ultrassonografista, e aí ele disse, Márcio, não me toma muito tempo isso. Eu digo, mas eu preciso fazer, então tive que aprender. Então, como é que a gente faz agora? Bloqueio do supraescapular, bloqueio do axilar, e o Matheus, sexta-feira, a gente fez um caso que a gente bloqueou, ele mostrou para mim que existe o pentabloqueio. Então, você pode bloquear os 5, foi falado sobre isso também, que existe 2/3 da inervação, eu consigo com o bloqueio do supra e do axilar, mas a parte anterior não. Então, eu posso complementar com esses bloqueios e fazer com o paciente mais confortável. Também utilizo para as capsulites dessa forma. Isso aqui mostrando nas discopatias. Então, nas discopatias também foi mostrado que é um resultado interessante. E quando você trata não só o disco, mas a faceta e o entorno, porque a doença do disco geralmente ela é circunferencial. Então tem uma alteração do disco, diminui a altura, pressiona a faceta, o músculo atrofia, então mas existe bastante literatura com relação a isso. Eu não acabei não fazendo, porque eu não trabalho diretamente com coluna, mas eu tento incentivar meus colegas neurologistas e cirurgiões, e eu não consigo. Eu tento, digo, mostro, não consigo. Mas um dia eles vão fazer. Retardo de ossificação na pseudoartrose, então foi mostrado pelo Pierre, que quando você coloca o PRP e o BMA, é como se fosse uma fratura. É o mesmo, e tem os fatores de crescimento do PRP com as células mesenquimais do BMA. Nos tratamentos adjuvantes, a gente utiliza porque teve uma melhora dos resultados. Então, a gente antigamente a gente tratava com aquelas perfurações, vocês viram aqui, a gente não faz mais isso. A gente não faz a perfuração, a gente só faz a abrasão, só tira a camada cálcica, que é uma camada que tem acima do osso subcondral, é super sutil isso. Tem um colega que é veterinário, que ele perguntou, eu queria fazer um doutorado, pós-doutorado, ele já tinha feito doutorado aqui, eu digo, cara, faz sobre isso, tenta analisar, porque é totalmente empírico isso, quanto que tu tira, porque se tu tirar muito, vai no osso subcondral, vai formar osso, mas eu tenho que tirar para estimular, para poder chegar à célula ali. Como é que a gente percebe? Claro que a gente utiliza assim, quando começa a sangrar, começa a ficar vermelho, aí tu para, mas é extremamente subjetivo. Então, essa é uma dica que a gente deu para o pós-doutorado dele. Aqui mostrando, então, o tecido adiposo como adjuvante nas terapias do manguito rotador para diminuir muito a dor.
e ajuda nessa questão de melhora da biologia para diminuir a chance de re-ruptura. É nesse sentido que a gente acredita que tenha fundamento. Quando você associa, então, o Pierre também comentou sobre isso, quando tu utiliza a membrana de colágeno, você vai fazer uma lesão de cartilagem, principalmente na patela, que a cartilagem ela é mais espessa do que o resto do joelho, ela é quase o dobro do tamanho, então você precisa garantir a altura, e quem garante essa altura é a membrana. E aí você coloca a cartilagem picada e as células dentro, dando os pontos e colocando o colo de fibrina para vedar isso. E aí você vai ter com isso uma qualidade de cartilagem melhor, consequentemente uma durabilidade desse joelho, tentando fugir o máximo da prótese. Então, esse caso aqui é um caso que a gente fez da sogra, querida, né, que a gente, e do tio da Milena. Então, a gente fez a sutura do manguito e a gente utilizou o BMEC. Surpreendentemente, é muito interessante, que isso tudo a gente viu lá no PR, assim, ele faz a cirurgia e manda o paciente embora. Ô, PR. Só que ele tem um rapaz que faz controle da dor, ultrassonografista, e trabalha com dor. Se o paciente tiver dor, ele vai lá e faz um bloqueio do ombro, bloqueio genicular, o paciente está tranquilo. Controla a dor, não é? Opera e manda o paciente embora com dor. Então, mas diminuiu muito a dor. Eu não uso anti-inflamatório, é proibido usar anti-inflamatório, a gente usa terapia biológica, então assim, isso acho que a gente não comentou. 7 dias antes, tira tudo que é anti-inflamatório. 3 semanas depois, não utiliza anti-inflamatório, justamente para que esse processo inflamatório, a gente não quer bloquear todo o processo inflamatório, a gente quer só deixar que aquelas citoquinas boas trabalhem e evitar aquelas citoquinas ruins que elas não trabalham. E tira muito a dor. Nesse caso, a gente utilizou no ombro e no tendão de Aquiles. Aproveitou, eu vou usar a célula para o ombro, já uso a célula para outro local. Outro paciente que a gente fez a osteotomia, fez a cartilagem, menisco, utilizamos a gordura no joelho, o paciente tinha uma dor sacroiliaca, injetamos a sacroiliaca, o paciente tinha uma ruptura parcial, fizemos no ombro. O combo, resolvido. No PR eu assisti ali, aquele caso que ele mostrou da utilização do microfet. O paciente tinha uma lesão de joelho, lesão meniscal, condral, de cartilagem. Ela tinha artrose do quadril e artrose do ombro. E aí, no mesmo momento, pegou a gordura e colocou em tudo. O paciente ouvindo pós-operatório, uma semana depois, o paciente sem dor. Então, assim, não é mágica, mas assim, é muito bom. Se vocês assistirem, né, a Milena viu que a Milena foi uma paciente minha esposa, que ela tinha uma lesão de parcial de manguito, a gente utilizou o PRP. Ela deixou de fazer fisioterapia por causa dessa dor que ela tinha formigamento na mão. Isso é uma coisa interessante. Formigamento, a gente achava que era alguma coisa de plexo braquial, e na verdade é um sintoma do manguito. Você tem dor, modifica o padrão de movimentação, causando alteração neural e dor simulando. E eu conversei com umas fisioterapeutas a respeito disso. Vocês têm notado isso? Sim, a gente tem essas que a gente não sabia que era do manguito. Na verdade, não é do manguito, é das alterações que a lesão do manguito causa, alterando a biomecânica do membro superior. Então, essas técnicas que a gente utiliza, então, fazendo guiado, né, colocando o ácido hialurônico na cromoclavicular, intraarticular. Isso o Matheus vai falar bem para vocês depois. Então, quando a gente vai falar da tendinopatia do calcâneo, então, a gente já falou bastante que as sobrecargas, o uso inadequado dos sapatos e sobrepeso são as causas mais comuns, né? Então, é importante avaliar a pisada do paciente, né? As diferenças, as dismetrias, que foi colocado ali pelo Roberto. E aí você vai guiar e vai colocar a agulha aonde é a lesão do retrocalcâneo, você vai colocar no retrocalcâneo. Se você tem uma tendinopatia, você vai fazer uma fenestração para estimular esse tendão a buscar essa regeneração, porque ele está como se fosse blindado. A tendinopatia, ela faz uma fibrose e fica blindado. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com PRP, a gente injetava
lá e não melhorava nada. Claro, eu não fenestrava. Então, aí tu vai fenestrar, tu vai permitir que aquela célula entre lá, porque é como se fosse colocar um líquido num lugar que não está fechado, não tem como. Então a gente fenestra, faz a anestesia peritendão, faz a fenestração e coloca o PRP, o ácido hialurônico peritendão. Aqui então, fazendo uma hidrodissecção, né, uma tendinopatia insercional, então você faz uma dissecção, a hidrodissecção funciona como se fosse uma cirurgia de liberação de aderência. Então, isso foi mostrado no túnel do carpo. A gente usa para as tendinopatias de Kervan. As dedo em gatilho, já foi mostrado também que faz fenestrações, né? Tu colocaste ali, faz fenestração, ele rompe. Então, assim, tem cirurgias que vão acabar. Dedo em gatilho, túnel do carpo, de Kervan, cisto. Então, assim, só se tu deixar um estágio muito avançado, que realmente tem uma fibrose ou tem alguma coisa que interpõe ali no túnel do carpo para te fazer uma cirurgia, senão você consegue resultados interessantes antes disso. Na ruptura total, então, o tendão de Aquiles, estão aqui mostrando uma flexão e extensão, mostrando a imagem de uma ruptura total. Esse caso é um jogador de futebol, foi cedido por um colega meu, o Otávio, que é um paciente profissional, teve um trauma em dezembro de 2018, ele tinha um gap de 7 milímetros, a sugestão era uma cirurgia, e aí ele fez o PRP, laser, BMA, nutracêuticos, em 8 semanas, então aqui ó, vocês veem a lesão, com 2 meses já tinha cicatrização, e 1 ano depois estava curado. Quando você modifica, às vezes tu tem uma imagem, que ela fica uma cicatriz, como tem um pouquinho aqui, ó. E o paciente está 100%. É muito bom, a gente já vê isso muitas vezes, a gente vê alterações de tendões, alterações na ressonância e o paciente não tem dor nenhuma. Isso é muito, muito bom. Mas se a gente tiver paciente sem dor, com nenhuma alteração, melhor, aí ele está curado. Então, a gente pode tentar buscar a cura do paciente, não só a melhora clínica. E como é que é feito o tratamento conservador? Então, no início, ali nas primeiras 2 semanas, 2 a 3 semanas, obrigatoriamente, a gente utiliza uma bota, com mais ou menos essa inclinação de 28 graus, que permite que o segmento distal se aproxime do segmento proximal. Ele não tem como deixar esse gap. Se o paciente estiver caminhando para ti com 2 semanas, 3 semanas, eu indico cirurgia. Eu não tenho coragem de colocar o PRP, porque, a não ser que seja um paciente de baixa demanda. Que não, mas assim, ele vai perder força de impulsão. Mas quando na fase aguda, ele não vai perder porque a gente garante que esse contato se estabeleça. E aí, com 3 semanas, vou mostrar para vocês. Esse caso aqui tinha 25 dias. É meu primo, ele ia fazer a cirurgia em Passo Fundo. Ele procurou e disse: tem outra alternativa? Tem. Dá para operar ou dá para não operar. Sei que ele está com 25 dias e a gente pede para ele movimentar o pé para cima e para baixo, ele já consegue. Então já tem contato, já tem uma liga ali da fibrose, que ele falou bem. Forma uma fibrosinha no início, né, que a gente quer isso. E esse estímulo é importante. Então, eu protejo a extensão com carga e estimulo a flexão. E ele vai estimulando, depois de proteger por 3 semanas. Esse caso aqui eu consigo... Esse aqui, ó, é um paciente do Bruno, que me encaminhou. É um paciente que é lutador de MMA. Ele se mudou lá para Floripa, ele era de Santana do Livramento, e a gente tratou com PRP. Ele está com 4 meses aqui. Ele é o tendão direito. Será que ficou bom? Eu não consigo fazer isso nem com... Então, interessante esse resultado, né? Porque, quer dizer,
O Baú, que estava aqui agora há pouco, é um colega nosso, cardiologista. Ele tinha feito rompeu o tendão de Aquiles, foi operado, lado direito, e ele rompeu o tendão de Aquiles esquerdo 3 dias antes de ir para Disney. E ele ia ficar com a família 3 semanas lá. E aí ele, Márcio, o que eu faço? Eu digo, olha, estou começando aqui, tem um tal de PRP aqui que dá para fazer. Se não der certo, depois tu opera, vai viajar. Tal. Ele foi, caminhou 3 semanas lá, voltou. Caminha normal, joga futebol, obeso, gordinho. Então, assim, conseguiu resultado. Então, assim, a gente começa a abrir um leque de alternativas que antes tu não tinhas. Agora começa a ter. A gente vai estar começando a estratificar. Quando a gente começou, era tudo PRP, né? Tudo era tipo de PRP. Hoje tem PRP pobre, PP, PRP, rico em fibrina, rico em leucócito, pobre em leucócito. Então a gente consegue estratificar e utilizar em cada um. Então, na lesão muscular, os trabalhos mostram que diminui a dor. Então, se diminuir a dor, já é um fator para o paciente evoluir. Então, mesmo que não ganhe tanto tempo assim, mas 7 dias em média é considerável. E controlando a dor e o edema já ajuda na recuperação. Como é que se faz, então? A gente punciona o hematoma, tenta esvaziar o máximo esse hematoma, e essa janela de oportunidade que o Pierre falou de 4 a 7 dias. Isso é muito importante. Essa informação é valiosíssima. A gente não tinha essa informação. Então, claro que a gente está formando, a gente tem uma experiência, e essa é a nossa experiência que vai tentar dizer se a gente está certo ou não, e vai vir outros trabalhos mostrando o contrário, enfim, mas é isso que a gente faz hoje. E o Jason Dragon, ele mostrou que essa lesão, ela causa muita fibrose com o PRP. E aí, se você usar o PPP, tu teria, teoricamente, melhor resultado com relação ao PRP. Então, a gente migrou, depois desse trabalho, para essa escolha. Aqui mostrando, então, essa imagem foi cedida pelo Matheus, um paciente, uma lesão do reto femoral. Então, aqui está a lesão do reto femoral. 7 semanas após o uso do biológico, então você vê que tem já padrão fibrilar, diminuiu a lesão e uma recuperação já quase completa. Esse aqui é meu primo, então, com 40 dias, tá? Já está movimentando. Agora eu vi ele faz essa semana, está com 47 dias, 45, 47 dias, a gente já liberou ele com uso do tênis com calcanheira. Já liberamos a bota e apoio total. Os consensos, então, eu acho que não vale muito a pena a gente ficar falando sobre isso, então, só que falando que a NBA, então, ele faz os consensos 2020, em que eles estipularam que isso é recomendado aos pacientes dele. Então, que gente de alta exigência, com poder econômico, que você quer retorno, você não quer ter chance de o paciente ter sequela. Considerações finais, então, dizer que a medicina regenerativa ela é uma modalidade terapêutica segura, dependendo da técnica que utiliza, é muito barata. O joelho é a articulação mais estudada, os estudos estão crescendo em outras articulações. O PRP é as evidências que existe o maior número de evidências, mas a gordura, pela qualidade das células que a gente tem e dos ganhos que são muito superiores ao PRP, estão cada vez mais sendo utilizados. A dificuldade é a questão financeira e da coleta. Então, assim, a gente deixa, então, PRP para quem está com tratamento ambulatorial e o BMEC, BMA e a gordura para o paciente que é cirúrgico. Onde é que vai ter os melhores resultados? Então, se o médico é o mesmo, a técnica é a mesma, o que muda? O paciente. A gente tem que perder tempo com o paciente, tem que entrar na cabeça do paciente, tem que dizer para ele, se ele quer curar, ele tem que modificar as coisas que levaram ele para a doença. Você tem que ir na causa. É o refrigerante? É o excesso de atividade? É o sedentarismo?
o cigarro, a gente vai ter que perder tempo falando isso, senão o resultado vai ser ruim. Que a gente chama na medicina regenerativa de preparo do solo. Trabalhar o paciente, então, eu convidei clínicos para vir aqui. Eu digo, gente, venham aqui, eu quero que vocês vejam o que a gente está fazendo, porque eu preciso de vocês. Eu não vou ficar modificando toda a parte clínica do paciente, eu preciso deles para preparar o paciente. E a gente nem cobrou, não vem. É o que a Luciane falou assim, a dificuldade que a gente tem fazendo eventos, as pessoas virem. Eles foram convidadas, você já está inscrito, só vir. A intervenção precoce, então, assim, não deixar chegar numa indicação cirúrgica, não deixar chegar no momento em que realmente você não tem outra coisa a fazer. Quanto mais a intervenção for precoce. É uma coisa muito interessante, quando eu comecei na ortopedia, aqueles tratamentos, assim, era muito interessante. Você só indica o tratamento depois que o paciente fez fisioterapia por 6 meses e não melhorou. Gente, vocês já tiveram dor? 6 meses de dor? E Maria Paula, tu quer esperar 6 meses? Você não quer fazer a injeção antes? Então assim, tem coisas que tu não precisa esperar o desastre acontecer, entendeu? Claro que tu vai dar oportunidade, vai ter um tempo razoável para ter a resposta. Então a gente já viu que em 2 meses existe uma resposta, né, biológica, vai remodelar, vai ter um processo inflamatório, etc. Mas tu não precisa esperar 6 meses para o cara fazer alguma intervenção que tu sabe que tem uma maneira mais interessante de fazê-lo. E eu estou falando de várias outras, eu estou dizendo que tem que fazer injeção de biológico, tem laser, tem ondas de choque, tem, enfim, proterapia. E a frequência, a gente acha que isso realmente vai fazer diferença. E a frequência também, não quer dizer que vai ser 8 aplicações de ortobiológico. Mas eu tenho que pegar os meus amigos e assim, eu vou dar um empurrão, tu vai lá, o físio dá outro empurrão, e o educador físico dá outro empurrão, e o cara chega onde ele quer. Mas ele não pode parar. Parou, volta a estaca zero. A gente tem que fazer a roda girar por completo. Aqui eu nem vou falar muito, sabe, porque isso já foi falado, o túnel do carpo, então isso modificou a minha maneira de tratar. Então, a hidrodissecção melhora o deslamento do nervo, faz efeitos terapêuticos da síndrome do carpo leve a moderado, então a gente opera quando é avançado e grave. É seguro. Você faz uma injeção de ulnar para radial, ou você faz uma hidrodissecção em cima e embaixo do nervo, dessa forma, ou de proximal para distal. Também é outra forma de você intervir. O que leva para casa? É um procedimento ambulatorial que tu pode fazer no consultório, sem complicações maiores nos pacientes tratados até o momento. Melhora a clínica clara. Pode ser repetido se necessário, então tem gente que fica 1 ano, 2 anos, 3 anos sem queixa, ou até mais, então a gente vai acompanhando. E os casos cirúrgicos para aqueles pacientes que têm cisto intratúnel, tem uma lesão grave, enfim, aí a gente vai pensar no tratamento cirúrgico. Aqui casos de fascite plantar, também que a gente utiliza ultrassom guiado e a injeção no local. Isso aqui é o que eu estou pensando acho que o ano que vem, de fazer alguma coisa. Então, assim, esse paciente que tem uma artrose inoperável, o paciente não tem músculo, tem dor e não tem coração, não tem como fazer uma cirurgia, que você vai dizer para ele, olha, não tem tratamento, vai para casa e é isso aí. Então, o que a gente fez ontem com o Matheus, lá ontem, no consultório, foi isso. O paciente tinha uma artrose inoperável, ela tinha feito uma infecção do joelho, porque drenaram um cisto dela no interior, só que o cisto tem contato com o meio articular, teve uma artrite séptica, e ela tem 88 anos, ela não caminha, ela não tem músculo, então não adianta botar uma prótese em alguém que não tem, é que nem comprar um pneu novo para um carro que não tem motor. Não tem como. Então a gente fez os bloqueios dos geniculares, tá? A gente hidrodissecou o nervo fibular, porque ela tinha uma neuropatia também, que tinha muita dor na lateral,
e a gente vai ver agora o resultado, se ela melhora a dor dela. Tá, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês.